Nós celebramos hoje a memória de Nossa Senhora de Fátima, que aqui em nossa paróquia é solenidade porque esta paróquia é dedicada à sua intercessão, à sua devoção e, portanto, tem a grande responsabilidade de expressar o conteúdo de sua mensagem. São Paulo VI, quando visitou o santuário em Fátima, ele dizia que a mensagem pode ser sintetizada em 2 pontos fundamentais: oração e penitência. Palavras que, para hoje, para o homem contemporâneo, são um tanto estranho, não é? Mas é o percurso que nós temos para nos unirmos cada vez mais a Deus e realizarmos o seu propósito. Olha, se pudéssemos perceber uma linha transversal que perpassa as 3 leituras de hoje, é de que somos um povo eleito por Deus. E se somos eleitos por Deus, somos intencionados por Ele, com um propósito. A primeira leitura é genial. Eles vivem a intimidade perfeita com Deus. Imagina uma coisa dessa. O Éden. Você estava com Deus o tempo todo. Mas logo que o pecado adentra, a primeira consequência, dizia no ato penitencial, se perde a pureza. E por que se perde a pureza? Ele se percebe nu. Até então não precisava. Havia uma pureza tão grande, porque vivem ainda no propósito segundo aquilo que Deus havia criado. O pecado ainda não havia entrado, e portanto não havia malícia. É com o pecado que entra a malícia no mundo. É por isso que muitas vezes no processo de santificação, de voltarmos o coração a Deus, é difícil essa purificação de maneira a não enxergarmos mais as coisas na perspectiva do mal, porque somos marcados para sempre ver a coisa muitas vezes da pior maneira. E Deus quer reconstruir mesmo isso em nosso coração. Não que sejamos ingênuos, mas a pureza que somente Deus pode restituir, que é a capacidade de se confiar em Ele, se confiando nele, ver uma existência nova. A segunda consequência do pecado quando entra no mundo é a incapacidade de tomar decisão e de assumir responsabilidade. Perceba, por isso que não é à toa que Deus pergunta: onde estás, Adão? Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é presciente, ele sabe antes que aconteça, e portanto, certamente ele sabia onde Adão estava. Mas é uma pergunta: Adão, onde você está? É aquela pergunta retórica. Por que seu coração se distanciou? Por que você se perdeu do meu olhar? É a pergunta que Deus faz para nós hoje, que perdemos também a pureza, e talvez perdemos hoje a capacidade de olhar para dentro de nós e reconhecer: eu preciso mudar, eu preciso de transformação, eu preciso entender a responsabilidade que eu tenho diante da vida. Olha, qualquer estudo, mesmo superficial, sobre o sentido do ser humano, para nós católicos, vai identificar 2 categorias fundamentais. A primeira é sujeito. Você é sujeito da sua história. O que significa dizer isso? É você que vai escrever o que você achar que tem que ser escrito. É lógico que a graça atua, eu posso acolhê-la ou não, mas eu sou o sujeito da minha história, sou eu quem a escrevo. A segunda categoria é de pessoa. Pessoa, por definição, é um ser de relação. E a relação implica uma outra atitude, que é a de responsabilidade. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Eu te dei a oportunidade de você escolher. Eu te dei a ocasião de você ter as atitudes corretas, mas saber que no final das contas, independente do que fizeram conosco, independente das circunstâncias, eu preciso ser responsável por aquilo que eu tenho feito. Por que o Pai está dizendo tudo isso? Quando nós olhamos as bodas de Caná, sabe qual que é a primeira tentação numa leitura superficial? A gente achar que Jesus foi meramente a uma festa de casamento
como as que nós já fomos algumas vezes. Mas não é só isso. Você percebeu que Jesus foi convidado e em nenhum momento mencionam as pessoas mais importantes do matrimônio. Quando você vai no casamento, quem são as pessoas mais importantes? Os noivos, não é? Tanto que no sacramento do matrimônio, o sacerdote ele não é o ministro do sacramento. Ele é uma autoridade que assiste em nome da igreja, porque os ministros são os noivos. Você percebeu que em nenhum momento cita quem são os noivos que estão casando? A teologia aqui é muito mais profunda, vai sintetizar alguns pontos. Se você tiver curiosidade, começar o capítulo 1 de João, você vai perceber que vai passando o próximo dia e o próximo dia. Quando chega no dia do casamento, deram 6 dias. O que Deus fez em 6 dias? Criou a criação. O que está acontecendo aqui? A nova criação. E por que não tem expressa aqui quem são os noivos? Há uma imagem muito forte no Antigo Testamento, em que o povo era a esposa e Deus o esposo. Tanto que o pecado da idolatria, se você ler Oséias, ele equivale ao adultério. Porque o povo é esposa de Deus, e o casamento que se está celebrando de novo é o casamento entre Deus e a sua humanidade. E se pudesse colocar um pano de fundo nas bodas de Caná, é o pano de fundo da cruz. Porque é ali que Cristo nos adquire, é ali que nós somos adquiridos por Ele. Esse é o sentido. É por isso que não é à toa que tem quantas talhas de água? 6. Quem que é a 7ª talha? Jesus é a 7ª talha. Porque é Ele o vinho. Perceba que diz que eles não têm mais vinho. Não há mais vinho se nós não estivermos com Ele. É Ele que traz o vinho novo da alegria. E aí tem um ponto fundamental para a nossa vocação. Todo mundo que está aqui, direto ou indiretamente, você está procurando viver o seu propósito, sim ou não? Seja você casado, seja os seminaristas, os sacerdotes. Nós acreditamos e temos consciência que temos um propósito. Se não está claro para você, ainda se preocupa, porque você tem que saber qual que é o seu propósito, não é? O propósito universal da santidade, mas como que Deus te escolheu de maneira concreta no seu estado de vida para realizá-lo. Você pode ser uma pessoa muito talentosa. Vamos supor que você tem todas as capacidades, todos os dons naturais para realizar a missão que Deus te confiou. Inteligência, enfim, capacidade de gestão, fluência em qualquer situação. Deixa eu te dizer uma coisa. Os dons naturais, na verdade, vêm de Deus. Se não for acompanhado da graça dele, você não vai conseguir até o final. Não há vinho suficiente em nós para realizar com alegria a vida até o final. E aqui alegria não me refiro a uma experiência meramente humana, uma circunstância, mas propriamente a presença de Deus que nos insere naquilo que Santo Agostinho chamava de beata vida, a vida feliz, que é a vida a caminho do Senhor. Talvez você veja aqui hoje e está te faltando alegria, inclusive, de viver. Talvez você veja aqui hoje e não tenha enxergado no seu propósito de vida um Deus que lhe tenha acompanhado. E o motivo disso tudo é porque você tem olhado para fora, para as circunstâncias. Deus está te chamando a atenção, olha para dentro. Olha para você hoje. Olha para aquilo que pode acontecer através do seu sim. Porque a segunda leitura vai dizer que nós estamos na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Todos os meios possíveis, imagináveis de salvação, você tem, sim ou não? Tem todos. Já aconteceu a revelação plena em Cristo, que a igreja vem guardada ao longo de toda a tradição, em que os bispos como autoridade têm interpretado. Nós temos o percurso. Isso significa plenitude dos tempos, ou seja, não há mais desculpa. E mais do que isso, por estarmos na plenitude dos tempos, vai dizer na segunda leitura de Paulo, nós fomos adotados por Deus, somos chamados filhos, e porque somos filhos,
somos também herdeiros. Nós temos essa herança da parte de Deus. Mas para vivermos debaixo das promessas dele, é preciso que hoje o contemplemos e tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós e nos perguntar: o que é que na minha vida precisa ser mudado? O que é que precisa ser transformado? E sabe qual que é o grande erro? Nós sempre achamos que caminhar para Deus vai nos privar de algo, não é? Eu ouço muito isso, o povo dizer: não, padre, eu vou caminhar assim, longe, vou aproveitar o que eu puder aproveitar, e quando já tiver só o bagaço, que em outras palavras é isso, né? Aí eu volto para Deus. Está equivocado. Eu falo isso olhando para mim também. Se nós não entendermos que Deus é a fonte de toda alegria, o sentido de todas as coisas, nós não entendemos ainda quem Ele é. Se eu afirmo Deus, e todo mundo aqui acredita em Deus, sim ou não? Nós acreditamos. E Ele é o sentido de todas as coisas. Pode haver algo que seja melhor, superior, mais realizador que Deus, sim ou não? Claro que não. Então o que está faltando para a gente hoje? Qual que é a desculpa que nós temos dado? Qual que é a circunstância que nós temos inventado? Olha, você pode fugir de muita coisa. Dos olhares humanos, de diversas realidades. Mas nós não fugimos da nossa consciência. E é lá que Deus fala. E sabe essa procura que tem te levado para longe dele? Seja qual for a circunstância, o ser humano, ainda que não entenda, ele está sempre procurando Deus. Talvez está procurando Deus num relacionamento. Talvez está procurando Deus numa vida completamente distante dele. Talvez está procurando Deus nos vícios. Essa pretensa, essa vontade de sentir algo, de viver algo. É o seu coração gritando que você quer Deus. Essa inconformidade, essa insatisfação. E mesmo você que talvez, humanamente falando, tem todas as condições materiais, e você talvez olha para você e fala: nossa, mas eu tenho tudo. Eu não tenho porque está reclamando. O que é que está faltando? Há um autor russo chamado Tolstói, que dizia que dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. Só Ele pode ocupar. E se você quer viver hoje aquilo que a mensagem de Fátima fala, se pergunta na sua vida: há quanto tempo você não pega o seu terço na mão e reza? Há quanto tempo você não reza em família? Há quanto tempo você não procura de verdade os sacramentos? Procurando a transformação, a mudança. Não essa lavagem de roupa que muitas vezes já confessa de qualquer jeito. Há quanto tempo Deus não se tornou uma prioridade fundamental? Já encerrando. Existem duas leis, dois princípios que nós precisamos ter claro conosco. Primeiro, o princípio de reciprocidade. Sempre falo para vocês, o que é ser recíproco? É responder ao estímulo que você recebeu, sim ou não? O que é ter reciprocidade com Deus? Eu ajo em direção a Ele, Ele age em direção a mim. Não é que o ser humano condiciona Deus. Você condiciona o quanto você vai receber dele. Você tem dúvida que Deus te ama incondicionalmente? Sim ou não? Sim ou não? O que é amar incondicionalmente? É amar sem condição. Ou seja, Ele não espera nada para que Ele tenha amor por você. Agora, o quanto você vai experimentar, aí sim está condicionado ao quanto você vai se abrir a Ele. É princípio, nós não conseguimos fugir disso. Não é possível você quebrar os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Segundo princípio, o que tem valor de fato na sua vida? O que é valoroso? É importante fechar um mês, sim ou não? Sim ou não? Ou se é, gente, é. Se tem uma coisa que é fiel, é a fatura do cartão. Chega, né? Vai chegar. Chegou do dia 5. Mas depois, segundo, dia 15, alguns, né? Vai chegar. E você está perseguindo para dar tudo certo, sim ou não? Agora, não precisa nem me responder. Se Deus é importante na sua vida, quanto tempo do seu dia está empregado para Ele?
Quantas vezes no seu dia você se lembra dele? Quando eu falo isso, eu sempre lembro da história de Esaú e Jacó, lembra? Esaú troca a primogenitura com Jacó por causa de um prato de lentilha. Esaú devia ser gordo, não é possível. Aí troca... Ele era o primogênito por causa de um prato de comida, gente. Mas que fome absurda é essa? De ser o primogênito. Ficou para Jacó. Só que um dia eu vi uma pregação, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou assim, olha, eu até aceito o fato de Jacó, Esaú ter brincado ali, trocado, e Esaú ter trocado a primogenitura por um prato de lentilha. Agora, os céus aprovarem essa transação, é que é difícil entender, de fato, não é? Quem que foi abençoado? Foi Jacó, sim ou não? Você tem que ler a Bíblia, viu? E depois se transforma em Israel. Depois luta com um anjo. Mas não é que os céus aprovaram uma transação equivocada. O coração de Esaú não estava em Deus. Não procurava. O que é que você tem procurado? O que é que você tem valorizado? Estou falando para você rezar o dia inteiro. Mas dá para você rezar o dia inteiro, nós temos que rezar sem cessar. Mas não estritamente, porque não é essa a sua vocação. Mas quanto estamos na presença de Deus? Aquilo que temos procurado mostra o que de fato temos valorizado. É isso que a mensagem de Fátima quer ecoar em nossos corações. Presta atenção. Toma o seu terço todos os dias. Frequenta os sacramentos. Desculpa o que eu vou dizer. A festa é muito bonita. Está tudo muito lindo aqui. Você pode perceber, impecável. A comunidade que organizou, não é nem mérito do padre, não. O povo toca quase hoje sozinho. Só que isso de nada vai adiantar se amanhã eu acordar do mesmo jeito. Se eu sair daqui da mesma maneira. Se eu sair daqui sem compromisso nenhum com o coração. Se eu sair daqui sem compromisso nenhum com Deus. Se eu sair daqui vivendo da mesma maneira. E tem pessoas que só vêm na missa hoje. Faz tempo que não vem, ainda bem que veio. O que é mais importante? Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Peça para Deus hoje essa graça. De ser um cristão católico de fato. De viver debaixo das promessas do Senhor. Toda essa palavra não tem o objetivo de constranger você, de entristecer você. Mas Deus dá este chacoalhão na nossa vida para que nós entendamos. E a pergunta é, onde é que você está? Para onde é que está seu coração? Volta seu coração para Ele. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor da história. Não tenha medo de olhá-lo. Talvez as suas misérias, limitações te fazem não querer olhá-lo no olho. Mas se nós não assumirmos o que tem que ser assumido, jamais conseguiremos estar nele. Nunca se esqueça daquilo que Santo Irineu de Leão dizia nos primórdios do cristianismo. Aquilo que não é assumido não é redimido. Abraça o Senhor. Se comprometa a rezar o terço em família. Você homem. Seja um homem de Deus. Você mulher, seja uma mulher de Deus na sua casa. Assuma esse firme propósito.